Olá pessoal, dando sequência aí no nosso primeiro encontro da direita, né, que teve que ser feito de forma online. A gente vai conversar com o aguardando ela entrar aqui para a gente chamar ela para conversa aqui. Esperando a solicitação da Ana aqui para entrar na conversa para a gente iniciar. Conectando aqui. Boa noite, Ana. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Que satisfação falar com você. Oh, a satisfação é nossa, Ana. Você não imagina o quanto a gente fica contente em ter você participando com a gente dessa live aqui. Prazer é todo meu, que legal. E uma pena que não tenha acontecido o evento, né? Na verdade, já cancelaram. Só no último mês eram mais de 6 palestras minhas também, iguais à tua. Tinha Minas Gerais, São Paulo. Enfim, uma pena. Mas quem sabe no ano que vem a gente não faz tudo acontecer presencialmente. Verdade, Ana. A gente espera que tudo volte à normalidade quanto antes aí, né? Tomara que sim. Se, para quem não segue a gente desde o início, né? A gente, usando termos esquerdistas, digamos assim, nós aqui da UFGD Conservadora temos uma dívida histórica, digamos assim, com a Ana, né? Ela ajudou a gente aí no início da página, na divulgação e tudo mais, e foi uma alavancadora, assim, digamos assim, da nossa página no início, lá no Facebook, em 2014, isso. Nem Não sei se lembro você se... disso. Não Pois lembro. é, Que legal. bacana mesmo. Pois é, Ana, acho que a maioria do pessoal aí deve saber, né, que você é uma das pessoas que mais entendem sobre o feminismo no Brasil, né, até mais que os próprios feministas, né, porque se fossem feministas, nem feministas seriam, né, Se e, entendessem, não seriam, né? pois é, recentemente eu comecei a ler seu livro, do Você Fez Recente, né, e nele a gente vê que o feminismo ele usa muitas facetas, né, para enganar as mulheres para entrar no caminho do feminismo, né? Você gostaria de comentar alguma coisa nesse sentido? Claro, com certeza. É, só uma pergunta: o evento de vocês tinha a ver com o Docentes pela Liberdade, não tinha? Isso, o Docentes pela Liberdade ajudou a gente como apoiador do evento. Ah, que legal. Então, eu queria deixar um abraço para o pessoal. O professor Marcelo é o presidente nacional e tem o professor Isso, Marcelo aqui em Santa Catarina também, que é o presidente estadual. São dois professores Marcelo. Então, deixar um beijo para exato. eles e já comentar se tem algum professor por aqui que não conhece ainda o DPL, Docentes pela Liberdade, procure, procure por eles, porque é um trabalho legal que reúne professores de todo o Brasil que são contra a doutrinação ou, na verdade, são a favor da verdadeira liberdade de pensamento dentro das universidades, que é muito importante. E já que você falou do meu livro, tem tudo a ver essa questão da falta de liberdade com a publicação do livro que aconteceu no Dia da Mulher, 8 de março do ano passado. Então, faz um ano. Nós já vendemos mais de 16 mil exemplares. É muita coisa para uma editora do tamanho da Vide Editorial, que é uma editora especializada em livros de direita, na verdade, em livros conservadores, né? Que não são Certo. costumeiramente indicados por aí, e com todo o boicote da mídia, mesmo assim. E também esse livro ele só nasceu porque as minhas tentativas de traçar uma trajetória acadêmica foram sucessivamente boicotadas. Eu lembro que eu, na graduação, não tinha nenhum tipo de espírito combativo, eu era até bem desconectada, nem percebia que estava acontecendo uma doutrinação marxista. Fui percebendo isso já no final do curso. Quando eu tentei concluir o mestrado, eu fui perseguida pela professora e no final fui reprovada na banca final, que é uma coisa que, assim, absurda. Ninguém reprova ninguém na banca final. Ou você reprova o Certo. aluno na qualificação, né, que é para não passar vergonha. Não o aluno, né, a universidade não passar vergonha. Porque reprovar Certo. um aluno depois de toda aquela trajetória de 2 anos, com vários orientadores, é um atestado de incompetência da universidade, né? Como é que nós ficamos 2 anos orientando um aluno e ele não conseguiu entregar um trabalho? Então, infelizmente, as minhas tentativas de fazer um mestrado e seguir com uma vida acadêmica foram boicotadas e eu tive que pensar numa alternativa. E acabei seguindo o caminho que o professor Olavo indicava desde o começo, que é tentar uma vida intelectual independente.
as principais inimigas que eu encontrei, os principais inimigos que eu encontrei nas minhas tentativas de crescer dentro da universidade, de crescer como voz política, enfim, de qualquer forma, foram mulheres feministas. Isso foi uma das coisas que me motivou a escrever esse livro, que não é possível que um movimento que diz representar as mulheres tenha sido o movimento que mais criou entraves na minha vida, de todo tipo de forma, né? Seja entraves jurídicos, entraves acadêmicos, liberdade de expressão, atrapalhou minha vida particular, minha vida acadêmica, não teve absolutamente nenhum campo da minha vida que não tivesse sido respingado pelos malefícios do movimento feminista. Ana, só para a gente entender melhor, você se formou na universidade pública ou particular em Santa Catarina? Eu me formei numa universidade comunitária filantrópica em História, né? Então, sou licenciada em História, posso dar aula de História. E também Certo. cursei por algum tempo numa universidade federal o curso de enfermagem. Poucas pessoas sabem disso, mas eu quase concluí esse curso. Deixei o curso de enfermagem para fazer o mestrado também numa universidade federal. Então, eu estudei numa universidade particular, numa universidade federal e numa universidade estadual. E nas três existia o mesmo problema de doutrinação, de aparelhamento, de vassalagem de professores e alunos. Como funciona isso e por que é tão difícil a gente fazer as nossas ideias circularem? Dentro da universidade, os trabalhos que vão receber o financiamento do CNPq ou da CAPES, que vão receber bolsa, ou mesmo os trabalhos que vão ser aprovados, eles precisam ser tutelados por professores. Então, para um professor orientar uma tese, mesmo um TCC, você tem que encontrar um professor no seu curso que queira orientar seu TCC. Se você fizer um TCC que o professor acha absurdo, ele vai criar muita dificuldade para você. Ele vai contestar todas, você vai ter que estudar 3, 4, 5 vezes mais que seus colegas para fazer o que eles também estão fazendo com mais facilidade. Mas é mais fácil você aprovar um trabalho divergente de TCC. Quando você começa a subir os degraus, por exemplo, pós-graduação, mestrado, doutorado, vai ficando mais difícil. E são nesses níveis, por exemplo, de mestre, o mestre e o doutor, que tem voz na academia e que são respeitados como cientistas, certo? Quando você vai falar com alguém, infelizmente o brasileiro tem muito esse fetiche do diploma. Então você diz que o cara é doutor em tal coisa, nossa, né? Como se o Só se grandes doutorado, coisas, né? como se o doutorado no Brasil fosse assim um fabricante de prêmio, ganhadores de prêmio. E na verdade não, né? A gente produz muitos, muitos livros, assim, a gente produz muitos artigos científicos, as nossas universidades produzem muita coisa e pouca coisa relevante. Então é como uma fábrica de livros que ninguém vai ler. Isso acontece com dissertações de mestrado que nunca são lidas nem consultadas, doutorado, teses de pós-graduação, enfim. Dissertações, né, de pós-graduação. Então, eu, no fim das contas, acabei escrevendo um livro somente porque eu não tinha outro caminho para falar sobre as minhas ideias. Senão eu acabaria tendo escrito uma dissertação de mestrado. Ia ser mais uma dissertação engavetada lá nos porões ou na biblioteca da universidade que ninguém consulta. Você que está nos assistindo aqui, por exemplo. Quantos de vocês pensam assim, esse fim de semana eu vou lá na universidade pegar uma dissertação de mestrado para ler? Não existe. Não existe, né? Então, de uma certa forma, as coisas ruins que aconteceram comigo resultaram em coisas boas. Eu acho, não sei se o pessoal que assiste aqui está assistindo a gente são cristãos, né? Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. E, de uma certa forma, foi isso que aconteceu. Já que eu não consegui escrever uma dissertação de mestrado, eu acabei tendo que, por meios independentes, estudar praticamente sozinha. E essa necessidade de estudar sozinha, um assunto que poucas pessoas apresentavam um contraponto, é que me fez entender a importância de fazer um livro como o meu. Quando eu comecei a estudar o movimento feminista, eu não sabia por onde começar. Bem, eu vou começar por Simone de Beauvoir. Ok, foi um dos primeiros livros que eu li, O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, mas ele foi escrito em 1960. E aí eu encontrei o livro da Kate Millett, que foi escrito aproximadamente na mesma época, chamado Política Sexual. E aí eu vi que ela fazia referências a um certo tipo de feminismo do século XVII, do século XVIII. Eu falei, meu Deus, eu nunca ouvi falar disso. Então eu tive que parar tudo que eu estava fazendo, fazer uma lista cronológica, pesquisar todos os livros feministas que existem, botar numa lista, aí ver quais são realmente importantes e quais são seculares. Por exemplo, a opinião da Márcia Tiburi sobre feminismo. Nossa,
Que irrelevante. Não, não é. Né? A opinião da Márcia Tiburi, a opinião da Manuela Dávila sobre o que é o movimento feminista são opiniões marginais. Elas não são autoras fundamentais, como, por exemplo, Judith Butler, né? Que todo mundo conhece, que defende ideologia Elas de gênero. só, elas só seguem a manada aí, né? Uma no meio dela, de tantas aí, né? Sempre que a gente vai estudar um assunto, a gente vai começar pelos clássicos, né? Ou se um historiador, geralmente pelas fontes primárias. Mas como eu não estava fazendo uma pesquisa desse tipo, estava fazendo uma revisão bibliográfica, eu precisava encontrar os livros mais importantes. Por isso que hoje, no final do meu livro, quem compra o meu livro, lá no finalzinho, encontra lista de obras feministas que você precisa conhecer. São poucas obras, menos de 50. Eu peguei e selecionei assim, as mais importantes, feministas mesmo. Não existe outra forma de você conhecer o movimento feminista a não ser lendo as obras das feministas. E nós, da direita, a gente tem, assim, descobrimos há pouco tempo o mundo editorial conservador. Então, os livros conservadores. Então, a gente devora Roger Scruton, Edmund Burke, a gente quer ler essas coisas. Só que, sobre o movimento feminista, existe pouca contestação, existem pouquíssimos livros. Por exemplo, tem um livro chamado O Outro Lado do Feminismo, que já está até esgotado. Saiu pela editora do meu amigo Rodrigo Simonsen e acabou muito rápido, já não tem mais. Então, agora você tem o Guia Politicamente Incorreto do Feminismo, ou Manual Politicamente Correto do Feminismo. Tem mais uns 2 ou 3 livros, como Feminilidade Radical. Mas são livros até um pouco superficiais, que ficam denunciando como o movimento feminista é maléfico, ok, tudo isso é importante. Mas eu não consegui encontrar um livro que me contasse o que era o movimento feminista, para que eu pudesse saber se eu sou a favor dele ou não. Para eu entender o que era o movimento feminista, então a gente tem que ler esses livros. Só que, veja, são tantas coisas que nós temos que aprender, vocês que estão nos assistindo, eu, você, né? É sobre desarmamento, é sobre comunismo, é sobre nazismo, é sobre economia, sobre conservadorismo, sobre religião, sobre ONU, sobre aborto, sobre feminismo, sobre movimento LGBT. É muito assunto. Se todos nós fôssemos ler tudo sobre tudo, nós não íamos conseguir nunca. Então eu pensei, vou escrever um livro que seja como uma Bíblia antifeminista, que apresente para as pessoas, a Bíblia não como um termo religioso, mas como um manual, que apresente para as pessoas o que é o movimento feminista em todas as fases, sem colocar, sem deturpar o que o próprio movimento feminista diz, apenas para contra-argumentar. Então eu apresento ponto a ponto como ele se manifestou lá no século XVIII, depois no século XIX, depois no século XX, o que as próprias feministas dizem. E aí sim, no final do livro, em alguns momentos, eu começo a pontuar uma contraposição, um contra-argumento. Então é um livro que tem o argumento e o contra-argumento. Eu escrevi pensando no que eu queria ter encontrado quando eu comecei a estudar esse assunto e não encontrei. Simplesmente não existia esse livro. Eu precisava dele, um livro que me falasse tudo sobre o feminismo, as principais escritoras, as principais ideias, as principais pautas e os principais problemas. E não existia. Aí eu tive que ler muitos livros, alguns eu tive que ler em inglês, e meu inglês é péssimo, então eu tive que ler Libido Dominante, que é aquele livro novo que a Vide lançou só agora. Quando eu fui publicar o meu, eu tive que ler aquelas 800 páginas em inglês, então óbvio que eu não li tudo, eu fui atrás dos capítulos que falavam o que eu queria, mas era um martírio. E existem outros livros que só tem em francês. Tinha um livrinho chamado O Primeiro Sexo em francês, só existe em francês, que eu tive que pedir para um amigo traduzir inteiro. Eu falei, você traduz o livro inteiro para mim, porque eu não sei nada de francês. Então eu pensei em solucionar esse problema, que as pessoas pudessem ler um livro, ter uma ideia geral do que é o movimento feminista. Se elas quisessem saber mais, ou ver se eu não estou mentindo, então elas que lessem cada um dos livros que eu citei. Por isso que eu coloquei lá no finalzinho do livro uma lista de obras feministas e uma lista de obras antifeministas. Isso a gente tem que fazer com todos os assuntos. Por exemplo, eu não posso fazer isso com marxismo. Se eu for ler todas as obras fundamentais do marxismo, como fez o professor Olavo, que leu mais de É 500, difícil. não é muito, leu mais de 500 livros sobre o assunto, livros só sobre feminismo. E eu não teria escrito o meu livro sobre feminismo. Se o Beni Barbosa, que é o nosso grande armamentista, lesse todos os livros de feminismo e todos os livros de marxismo, ele jamais faria uma grande obra no argumento do armamento. É Então, isso. a gente tem que se dividir em assuntos. E eu pensei em prestar esse serviço. Vou fazer algo que as pessoas possam ler e entender
o básico sobre o feminismo para poder conversar, para poder discutir e aí poder passar para um outro assunto, de repente, marxismo, movimento LGBT, KGB, sei lá, o que a pessoa quisesse estudar. E sim, o livro cumpre bem essa função que você disse, que você perguntou no começo. É um livro que tenta mostrar quais são as principais mazelas do movimento para as mulheres. As mulheres, assim como os pobres, por exemplo, assim como os negros, assim como os gays, as mulheres e os homens, eventualmente também, elas podem ser sempre manipuladas ou se tornar massa de manobra para uma ideologia maior. O movimento feminista, por exemplo, ele parece gigante, ele parece, mas na verdade ele é só um braço da esquerda, uma parte da esquerda. E como existem mulheres que não são feministas e não são de esquerda, é evidente que esse movimento não representa todas as mulheres. As mulheres, elas podem ser manobradas, assim como os negros, assim como os gays, para defender determinadas ideologias. Então, o feminismo primeiro, aquele primeiro que as pessoas dizem que era um feminismo bom, eu não concordo com isso, para mim o feminismo é ruim desde o começo, mas esse primeiro feminismo que supostamente era o feminismo bom, esse feminismo, na verdade, era liberalismo. Então, é a ideia de Adam Smith, depois melhorada por Ludwig von Mises. Então, são Hofbauer, né? Então, são ideias econômicas liberais pensadas por homens. O John Stuart Mill, por exemplo, era um economista homem. Os primeiros pensadores do movimento feminista, revolução sexual e movimento feminista, eram homens de todos os lados, tanto os de direita, liberais, quanto os comunistas, né? Então, você vê, as mulheres foram inseridas no mercado de trabalho, a defesa da inserção das mulheres no mercado de trabalho pelos liberais vem por um interesse econômico e não por um interesse na felicidade da mulher. Já a defesa dos esquerdistas, pelo mesmo motivo, também querem inserir a mulher no mercado de trabalho. Vem por causa da revolução sexual e também por causas econômicas comunistas, né? E não por causa da felicidade feminina. Então, o Ludwig von Mises, inclusive, diz uma frase que, para mim, é um trecho, um parágrafo de um livro dele que, na minha opinião, resume a irrelevância, embora seja perigoso, a irrelevância do movimento feminista. Ele diz o seguinte: todo movimento que defende a igualdade civil, jurídica e econômica entre homens e mulheres, entre negros e brancos, entre gays e não gays, esse movimento não é feminismo, esse movimento é liberalismo. Então, se você defende a igualdade civil, igualdade jurídica, você é um liberal. Você não é uma feminista. E se você defende a aniquilação da natureza humana, que é isso que as feministas de hoje defendem, a transformação da natureza humana para que a mulher não tenha mais um papel social e um papel biológico a desenvolver, qual seja, ser mãe e esposa e outras coisas também. Então, quando o movimento feminista quer destruir a natureza humana, segundo Ludwig von Mises, ele não é mais socialismo, ele não é mais liberalismo e também não é feminismo, é socialismo. Socialismo não é outra coisa senão a tentativa de criar uma nova humanidade, um novo homem, de reformar a humanidade. Então, é um movimento que manobra as mulheres, né? Aliás, não só o comunismo manobra as mulheres. Os metacapitalistas, os grandes capitalistas também manobram as mulheres. Por exemplo, as pautas abortistas, elas têm um fundamento teórico comunista também, mas as primeiras clínicas de aborto não surgiram em países comunistas, porque os comunistas não são bobos, não vão matar seu próprio povo. As primeiras clínicas abortistas surgiram em países capitalistas e apoiados por pessoas metacapitalistas ou eugenistas, como a Margaret Sanger, que abriu a primeira clínica de aborto em 1920 num bairro de negros. E ela defendia que negros, deficientes e pobres deviam procriar menos, né? Ou deveriam ser esterilizados. Então você vê, as feministas gostam muito de dizer, as feministas de esquerda, que elas estão combatendo o globalismo, né? E que elas estão combatendo o imperialismo americano. Nós odiamos os Estados Unidos, o imperialismo americano. Mas elas copiam toda a ideia eugenista da Margaret Sanger, que é uma americana que criou a IPPF, que é a maior multinacional abortista, e trazem essas ideias para cá. Então, assim, para cá, para o Brasil, quando é para falar sobre capitalismo, os Estados Unidos é uma porcaria, né? Os Estados Unidos não presta, porque são tudo imperialista. Mas quando é para falar de aborto, elas falam, mas os Estados Unidos já aprovou o aborto. Então, assim, é uma coisa, é muito fácil de você manobrar qualquer categoria, mulheres, pobres, negros, qualquer categoria, para uma finalidade política.
Porque são categorias que se sentem sensibilizadas em relação às outras. Os homens, segundo Chesterton, eles também têm um ponto fraco, né? As mulheres têm o seu ponto fraco, que é o feminismo. E os homens, o socialismo. Tem um livro muito bom chamado O que há de errado com o mundo, do Chesterton, dividido em 3 capítulos. E o primeiro capítulo ele fala só sobre homens e socialismo, e no segundo sobre mulheres e feminismo. E você vê que as pessoas que elas sucumbem a uma ideologia, que elas se curvam a uma ideologia, elas estão sempre se escravizando, deixando uma escravidão, trocando por outra. E é sempre sobre um argumento de liberdade. Você veja, os socialistas prometem liberdade para o pobre, né? Você vai ser livre, você não vai depender do seu patrão. As feministas prometem liberdade para a mulher. O movimento negro promete liberdade para o negro. E essa liberdade ela é completamente ilusória. Isso não existe. Não existe total liberdade. Ninguém é totalmente independente. Então, assim, é uma bandeira falsa. As mulheres nunca serão independentes. Elas nunca serão. Porque quando as mulheres engravidarem, e elas terão 9 meses, assim, elas vão passar 9 meses de grupo de risco. Grupo de risco econômico, grupo de risco da saúde, grupo de risco de tudo. Porque elas ficam mais frágeis, elas precisam de proteção, mais sensíveis, sucumbem a doenças com mais facilidade, precisam de cuidados, e logo depois que a criança nasce também. Então, veja, essa mulher que não depende do marido, que não depende da família, que não tem um pequeno coletivo para se ancorar, que pode ser a igreja, que pode ser a vizinhança, que pode ser a comunidade, que pode ser o marido, essa mulher que não dependerá desses grupos, ela dependerá do Estado. E a mesma coisa o homem, mesmo o homem, com raríssimas exceções. A gente pode pegar as 50 pessoas mais poderosas do mundo. Talvez elas dependam um pouco menos de alguém, mas aí elas dependem do dinheiro que elas têm. Ou seja, é impossível. Nenhum homem é independente. Você que está falando comigo, eu não sei do que você depende, mas eu, por exemplo, agora sou deputada. Então, por um tempo, eu dependo do meu eleitor. Se o meu eleitor não gostar de mim, você veja, eu não sou empoderada. Veja, meu futuro, minha próxima eleição está na mão do meu eleitor. Não está na Tem minha limite mão. aí no seu poder, tem um limite aí, né? Todo poder tem um limite. E isso que a gente pode considerar que um deputado, um político, ele está no topo, bem perto do topo, na escala de poder, né? Então, tipo, tá bem para cima. Mas mesmo antes, eu era professora, lembro que antes de me casar, era uma mulher quase feminista, né? Professora, morava sozinha, pagava minhas próprias contas, era completamente independente. Mas no fim das contas, quando eu perdi o emprego, a minha vida acabava. Então, eu era extremamente dependente do mercado de trabalho. Eu não sei você, Thiago, você poderia participar aí comigo, me dizer do que você depende, se é do seu pai, da sua mãe, do seu patrão, mas você provavelmente depende de alguma coisa. Dos meus pais, eu sou estudante aqui no FGD, né, de engenharia agrícola e sou totalmente dependente dos meus pais, né? Se eles não tiver como me manter aqui, eu não consigo continuar os Tem estudos que aqui, né? parar de estudar, exatamente. E mesmo Exato. depois de formado, que curso você faz? Engenharia agrícola. Engenharia agrícola. Olha, você vai depender, você pode até ser um profissional autônomo, né? Mas você vai depender de uma série de circunstâncias, como por exemplo Sim, da economia nacional, da do oportunidade de trabalho. agricultor, né? Do Exatamente. agricultor. Então, Pois é, essa. é verdade, tudo tem um limite ali, né? A gente depende um do outro e assim vai, né? Meu Deus, um monte de gente falando aqui, você tá lendo? Ah, não dá pra acompanhar não, muita coisa aqui. Eu só vi que tem gente perguntando aqui se a live vai ficar salva e vou respondendo aí, vai ficar salva aí durante 24 horas, né? E Depois a você gente vai vai baixar? estar. Você vai Isso, eu vou baixar a live? baixar e vou publicar no canal do Forte Coimbra, que é uma associação que a gente está fundando aqui no Mato Grosso do Sul. Ah, que legal, que E legal. depois eu mando para você também, aí você divulga pro pessoal. O pessoal tá comentando um monte de coisa aqui. Ah, Mas tem bastante coisa. eu vi alguns comentando, me dando parabéns pelo neném. Então, muito obrigada, tô bem É feliz. verdade. Essa semana descobriu o sexo, né, menina? É uma menina. É, Tomara que não seja parabéns, Ana. feminista, né? Oh, amém. Um monte de elogio aqui também e um monte de gente louca que eu nunca vi também xingando a gente, né? Que é bom, Ah, que é pra dar sempre uma tem, né? variada, né? Sempre tem, né? Sempre tem. Acostumado já, você também. Enfim, Ana, pelo pouco que eu li do seu livro, né, eu percebia de início ali que
você sempre se manteve calado, né, diante daquilo que você ouvia dentro de sala de aula, né? E chegava em casa, estudava os assuntos que foram abordados e, através disso, foi adquirindo conhecimento para chegar até onde chegou, né? Você acha que a principal dificuldade, assim, para quem é estudante, seja mesmo a perseguição ideológica sofrida por parte do professor, aluno, muita gente é medrosa mesmo, digamos assim. O que que você pensa a respeito? Existem muitas dificuldades, mas eu acho assim, são três, né? A mais simples é o mercado editorial brasileiro, que não traduz, não coloca à disposição obras fundamentais que já estão publicadas em vários idiomas, então há um certo bloqueio, uma certa dificuldade de encontrar obras importantes, fundamentais. Mas esse é um problema do mercado mesmo, né, brasileiro, porque não publica, porque não tem público. Tem o segundo problema, que é a péssima educação, que a gente já chega na universidade tudo burro. Aliás, a gente sai burro da universidade. Eu lembro que quando eu me formei, eu tinha 21 anos, eu tinha recentemente descoberto, após a formatura, que o meu português era horrível, ainda é horrível, mas era muito pior, né? Então, depois da faculdade foi que eu tive tempo para procurar um livro do Napoleão Mendes de Almeida, que o professor Olavo sugeriu, aprender o que é um vocativo. Você lembra que teve aquela discussão do Alan com um político brasileiro, que eu nem lembro quem era, e ele perguntou qual era o sujeito da frase, e o Lá no político não STF, sabia. acho que foi, né? Eu Na acho que no Câmara, né? CPI da fake news. E o, Isso, isso. e o político não entendeu que é um sujeito, pessoal. O Ele sujeito é travou, tu. né? Ele Deu um travou na tum. pergunta, né? Então, assim, esse problema, eu acho que assim, o problema ideológico, ele é muito grave. E ele é o problema da ideologia e da doutrinação agrava o problema da burrice generalizada. Mas esse problema da nossa falta de capacidade de ler, de entender, do nosso analfabetismo funcional, esse problema é pior do que a doutrinação. Porque mesmo que você seja um esquerdista, você pode ser de esquerda. Se você for um cara que sabe ler, sabe entender, que a sua cabeça funciona, com o passar do tempo, você pode descobrir a verdade de uma outra forma. Enfim, lendo mesmo. Inclusive lendo os livros de esquerda. Inclusive participando dos movimentos de esquerda, em algum momento pode te dar um estalo. Se você tiver uma inteligência para a qual recorrer. Mas agora, se você é burro, como a maioria de nós, todos aqui, né, que tivemos uma alfabetização precária, mesmo que você, por um milagre divino, perceba que a verdade está mais para a direita do que para a esquerda, ou que ser conservador é uma forma melhor de viver, mesmo que você descubra isso, você continuar sendo burro depois de ser de direita ou conservador, você vai continuar patinando, você não vai entender as coisas. Então, assim, o problema maior do nosso estudante, na minha opinião, é isso. Se eu pudesse dar um conselho para os universitários, as pessoas me procuram muito porque elas querem debater. Ana, me dá um argumento para eu debater com a minha professora, com as minhas colegas. É a coisa que eu mais odeio ouvir. Aliás, a segunda coisa que eu mais odeio ouvir, porque a primeira que eu mais odeio é fazer live. Mas tudo bem. Mas, enfim, as pessoas falam muito sobre. Me procuram muito para falar que querem que eu destrua. Por exemplo, me procuram muito fazer. Eu adorei o seu vídeo onde você destrói a Manuela. Eu te encontrei naquele vídeo onde você destrói o Rafinha Bastos. Isso tudo é muito superficial, é muito irrelevante. Eu poderia ter perdido todos esses debates. Por exemplo, a Manuela Dávila poderia estar num dia bom, eu podia estar num dia ruim. Poderiam ter dado muito mais assim a palavra a ela, poderiam ter feito perguntas que eu não sabia a resposta. Eu poderia ter ido mal no debate, entende? E isso não define as coisas. Às vezes o debate é reflexo do estudo da pessoa. Por exemplo, eu gosto muito da forma como o Caio Coppola fala, né? Na rádio. Eu gosto do jeito Ah, dele, O Caio é muito bom, né? mas isso só é possível por causa da quantidade de coisas que ele estudou e a gente não tem como saber. Mas para debater com uma feminista sobre feminismo, você não precisa saber só sobre feminismo. Você tem que saber um pouco de comunismo, um pouco de economia, um pouco de filosofia, um pouco de história da Rússia, um pouco de história dos Estados Unidos, um pouco de literatura. Você tem que ter lido, talvez, quando você lê Madame Bovary, você vai ter um insight genial em um debate que você vai ter com uma feminista. Então, assim, qual é a, qual a maior qualidade do Caio? Qual a maior qualidade do professor Olavo? Sei lá.
Não é ganhar o debate, é estudar. Então, assim, as pessoas, se eu pudesse dar um conselho para os universitários, como você está me pedindo, é não debata com o professor. Tipo, pra quê que você vai fazer isso? O cara já está ganhando 20 mil reais do dinheiro público ali por mês, mais as férias, mais abono, mais triênio, mais sei lá o que eles ganham. E você debater com ele não vai fazer a menor diferença, porque ali na sala você tem 40 colegas, os colegas vão, vão vaiar, ou vão imitar, lacrou, e vai ser aquela bobagem. Então, não perca tempo tentando debater. Porque toda vez que você quiser debater, você vai ter que estudar para debater. Isso é burrice, não se estuda para debater, se estuda para saber. Então, o meu conselho seria esquece debater. Se o seu professor falar bobagem, mas bobagem, bobagem, mas muita bobagem, deixa ele, tipo, supera ele, vai para sua casa, anota as bobagens que ele falou, encontra 3 livros que rebatam esse pensamento e estuda. Não para você ir na aula que vem lá e destruir com ele. Porque esse professor vai passar. Se ele está no final de carreira, se ele é um professor universitário, provavelmente ele vai lecionar mais 20 anos. Você está chegando agora, você tem 20, 19. Você tem que se preparar para daqui 20 anos, quando esse cara estiver saindo. Quando esse cara estiver se aposentando, você poder falar com as pessoas vão dizer, mas da onde saiu esse cara? Tipo, você tem que surpreender as pessoas em algum momento quando você começar a falar. Meu, como ele sabe tantas coisas? E se você começar a debater, e se você começar a ocupar esse espaço muito cedo, vai acabar o seu tempo para estudar. Desde que eu assumi o mandato, eu reclamo muito disso com o meu pessoal, os meus assessores. Assim, estudar é uma coisa que você tem que fazer todo dia. Todo dia, né? Então, todo dia meia hora. Ler no ônibus, 15 minutos antes de dormir, tem que ser todo dia. E a vida do político, isso é impossível. Então, eu pedi para o meu gabinete, meu chefe de gabinete, eu falei, ó, eu quero estudar um dia por semana, segunda-feira pelo menos. Quero segunda-feira livre, não quero marcar viagem, não quero nada. Porque eu já viajo sábado, já viajo domingo, é uma correria. Eu não consigo, esse dia você aparece uma reunião, porque alguém tem que ligar, porque tem que fazer um negócio. Então, assim, eu sinto que a política, o fato de eu ter ingressado tão jovem, tão precocemente no mandato, vai acabar me dando um prejuízo. Se eu não tivesse aqui, e se eu tivesse só na minha casa estudando como eu estava antes de ser eleita, daqui a 20 anos eu seria mais inteligente. Então, Com certeza. o professor Olavo até usa uma Outros livros expressão. publicados e tudo mais, né? Exato. O professor Olavo até usa uma expressão engraçada, né? E até meio pornográfica. Ejaculação precoce do intelectual brasileiro. É isso que isso acontece muito com o nosso pessoal, entende? Para você debater por 15 minutos, você tem que estudar por 15 meses. Então, se você está debatendo toda semana, 15 minutos, vai acabar o seu repertório. Você não vai ter o que dizer. Você vai perder. Você vai parecer burro em algum momento. Você vai emburrecer. Eu não me lembro quem foi o pensador, mas tem uma frase que é mais ou menos assim. Se eu fico um dia, se eu fico 3 dias sem estudar, o povo percebe. Se eu fico 2 dias sem estudar, minha mulher percebe. Se eu fico um dia sem estudar, eu mesmo percebo. Ou seja, é uma coisa que tem que ser feita todo dia. E nós temos muitos jovens com muita vontade de fazer as coisas aqui no Brasil. E é uma coisa muito precoce. O meu livro foi publicado quando eu tinha 27 anos. O professor Olavo sempre disse, nunca publique nada antes dos 40. Então eu já não obedeci esse conselho. Mas é porque eu teria que esperar mais 13 anos para publicar esse livro. E eu não estava vendo ninguém fazer algo desse sentido. Com certeza não é o melhor livro antifeminista do mundo. Porque ele seria melhor se eu publicasse ele aos 50 anos e não aos 27. Só que não tinha ninguém para fazer isso. Então, provavelmente, se eu tiver tempo, daqui 20, 25 anos, eu vou fazer uma versão aprimorada e melhorada dele, né? Com argumentos melhores, com argumentos mais profundos, mais sensíveis, mais sutis. Mas isso não foi possível. Então, assim, você que tá assistindo a gente, provavelmente o nosso público, pelo menos o meu, é dos 16 aos 35 ali, né? No meu É público do essa Instagram. faixa aqui também. Aqui também é mais ou menos essa faixa aí. Então, se você tá ali entre os 16 e os 25, não é para você fazer nada, é só para você estudar, 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 estudar. E se você já tá com 25 e não tá percebendo uma boa oportunidade para você começar a falar, então que bom para você, você tem muita sorte. Estude por mais 15. Estude muito. Não, é assim, ó, é inútil. Você já viu um debate no Facebook? Você já viu? É inútil, aquilo é completamente inútil. Você fala uma coisa, a Perca de pessoa não tá. tempo, né? Não, ninguém. Você leva argumentos lá, a pessoa simplesmente ignora e fala qualquer bobagem lá, ainda se posa de sabichão, né?
E quase ninguém vai lá debater porque realmente quer aprender algo, ou porque vai mudar de opinião. Exato. A pessoa não vai mudar de opinião. Aí Sim. começa gado, fascista, comunista, e fica aquela bobagem. E se você começa a debater e começa a apresentar argumentos, a outra pessoa não tem argumento. Aí você começa a se sentir, meu Deus, como eu sou idiota, gastando meu tempo com essa pessoa. Porque nós estamos trocando ideia, mas eu estou saindo no prejuízo, porque eu estou te dando uma ideia e tu não está me dando nada. Né? Então, não perde tempo com discussão no Facebook. Por isso, assim, ó, o pessoal diz, as respostas da Ana são só patada. É lógico. Eu tenho 500 mil seguidores, eu vou fazer o quê? Para cada um que vai lá dizer uma bobagem, eu vou explicar para ele a história do comunismo, do globalismo mundial? Eu não tenho tempo para isso. Você não faz mais nada, só fica respondendo, né? Exatamente. Então, sobre os universitários. Às vezes você é colocado numa prensa e você tem que debater. Assim, se você for obrigado, faça. Mas você pode saber que você não vai aprender nada. Talvez se o seu debatedor for bom, ele vai te destruir ali, vai te dar alguns checkmates. Você vai poder anotar isso aí e ir para casa estudar para melhorar. Mas vantagem social, nenhuma vantagem você vai ter. Além de se estressar, adquirir uma gastrite nervosa e perder seu tempo. Exato, exato. É, o que mais você pontuaria assim como um dos principais coisas assim que a gente tem que enfrentar do feminismo, assim, que não é tão divulgado e que pouca gente sabe? Bom, eu acho que as duas bandeiras feministas mais perigosas são a do aborto, isso aí todo mundo sabe, inclusive agora o STF votou, né? Graças a Deus, Contra, né? Sim. contra, mas não sei por quê, achei estranho. É, Então, assim, tava tudo ideal para eles votar a favor, né? Ontem o Moro saiu, aquela cortina de fumaça, né? de Mas Deus, repente, Deus foi maior aí nessa causa. eu não, sim, mas eu não sei, de repente eles estão tentando resgatar a imagem deles perante a sociedade para dali para frente fazer uma coisa pior, eu não sei. É confuso É, entender. Mas essa sim, é uma pauta muito importante porque, assim, a pessoa que sofre um aborto, ela morreu. E não tem nada mais urgente do que evitar a morte dessas crianças. Então, isso aí é muito importante e precisa sim se estudar muito para debater esse assunto. Mas mais do que isso, a pessoa que aborta, a mulher comum que aborta, ela não está abortando porque ela leu pouco livro. Ela está abortando porque ela está numa sociedade, não é culpa, não estou dizendo que a culpa é da sociedade, né? Mas o que passa na cabeça da mulher que aborta? Ela se sente insegura, desprotegida, o pai está ausente, o pai incentiva o aborto, ela é pobre, então são uma série de motivos. E contra esses motivos da realidade, como a pobreza, a dificuldade, a falta de oportunidade, contra isso, argumentos nem sempre são tão efetivos. Você não pega uma menina de 16 anos que está grávida de um namorado de 17 numa favela e leva um livro do Chesterton para explicar para ela que ela não vai abortar, né? Então, nesse caso, a gente precisa de ações, né? Como ajudar essas mulheres, oferecer abrigo, consolo. Isso se tem feito através da religião. A Igreja Católica sempre fez isso, né? Então, a Igreja Católica é responsável pela criação dos orfanatos, um lugar para onde você podia mandar o filho que você não quer, né? E as igrejas cumprem também esse papel muito importante. Mas a gente precisa cada vez mais de iniciativas para ajudar essas mulheres. Afinal de contas, elas precisam de ajuda para não abortar crianças, não precisam de livro. Elas não precisam ser de direita ou de esquerda. Não dá tempo de você explicar para elas por que elas não podem abortar crianças. Porque quando você quer abortar um filho, você está desesperado por seja lá pelo quê, você tem um mês, 15 dias para decidir, né? Você tem que fazer isso o mais rápido possível. Então, é claro que a gente tem que atuar nessa frente intelectual, combater o aborto do ponto de vista ideológico, jurídico, combater o ativismo jurídico, mas ao mesmo tempo prestar assistência. E essa questão do STF, ela é bem repetitiva, né? Você vê que toda hora tem isso, né? Teve no caso da microcefalia, né? Eu acho que foi. E o aborto também já é legalizado no Brasil em caso de estupro. Então, o aborto é legalizado em alguns casos, né? Legalizado no Brasil. Então, como que acontece isso? No geral, acontece através do ativismo jurídico. Eu falo um pouco sobre isso no terceiro capítulo do meu livro. Aconteceu a mesma coisa nos Estados Unidos. No geral, as pessoas não são a favor do aborto, elas são contra.
porque é um assassinato. E a maioria das pessoas não comete assassinato, latrocínio, roubo e sequestro, né? Tem um pouco de noção das coisas. Então, o Congresso, o parlamento, costuma ser mais conservador. Pô, né, eu As... parei de te escutar aqui no áudio. Um problema técnico aí com o áudio, eu não estava escutando a Ana. O professor falando aqui que estava ouvindo os dois, eu não estava conseguindo ouvir ela. Vamos ver se ela retorna aqui para a gente continuar o bate-papo. Eu não estava escutando a Ana, eu reiniciei aqui a live, estou esperando ver se ela retorna aqui para a gente continuar. Juliana aí falando para mandar um salve para a envergadura histórica do Anderson e do Pedro. Professor Pablo aí mandando um abraço para Ana. Ana acabou de retornar aqui. Vamos voltar aqui com agora eu tô te escutando, Ana. Ah, que bom. Na outra live mais cedo ocorreu o mesmo problema, eu tive que reiniciar aqui. Eu acho que é só você, porque o pessoal tava me ouvindo, sabia? Eu acho que só você. O pessoal falou que estava escutando os dois, mas aqui não tava te ouvindo. Mas continuando aí o que você estava falando sobre os perigos do feminismo, aí o que Ah, sim. você comenta mais? O aborto é um dos perigos, né? Que eu acho que é mais eminente porque o efeito dele é irreversível. Depois que você abortou a criança, e essa decisão você toma em 15 minutos, né? Você faz isso em 5 minutos. Depois que você toma essa atitude, não há como voltar atrás. Então, acho que é muito urgente que se combata isso. Mas há um segundo problema que é um pouco mais sutil e que resume a proposta do movimento feminista, que é a revolução sexual, que começa com a negação do que é feminino e do que é masculino. A negação da masculinidade e da feminilidade. A gente tem visto isso na internet, por exemplo, através da expressão masculinidade tóxica. Então, por exemplo, os meninos serem mais competitivos e serem agressivos, eles brincam de se bater, eles brincam de correr, tudo para eles é uma competição. Então, os meninos serem assim é masculinidade tóxica. Então, as características que são essencialmente masculinas, que levam os homens a se comportarem de forma diferente das mulheres, são tóxicas e da mesma forma a feminilidade também tem que ser combatida. Quais seriam essas diferenças, né? Depende. Existe uma escritora feminista chamada Margaret Mead. Ela estudou diversas comunidades africanas, comunidades pelo mundo, e comparou, e ela chegou à conclusão que em cada comunidade as mulheres e os homens tinham funções diferentes. Então, por exemplo, na comunidade A, quem busca água é a mulher. Na comunidade B, essa tarefa é masculina. E assim ela vai conversando sobre como os papéis sociais femininos e masculinos mudam de sociedade em sociedade. Essa feminista e outras, né, começam então a construir o seguinte argumento: a feminilidade e a masculinidade, o papel da mulher e o papel do homem são socialmente construídos. Eles são uma invenção cultural e histórica. E por isso devem ser combatidos. Bom, o primeiro problema desse argumento é considerar que tudo que é histórico e cultural não é bom. Tudo que foi desenvolvido historicamente é ruim e a gente deveria se comportar somente naturalmente. Como é que o ser humano se comportaria naturalmente? Ele andaria pelado, estuprando as pessoas, roubando as coisas que são dos outros, sem consideração nenhuma por nada, sem propriedade privada, sem ter onde morar, sem tomar banho todo dia. Esse seria um comportamento natural. Isso não é antinatural. São coisas que o ser humano poderia fazer tranquilamente. Por exemplo, não tem um bichinho na natureza que come cocô? A gente chama ele de rola-bosta. Qual é a natureza do rola-bosta? Comer cocô. Ou seja, é uma natureza boa ou má. É a natureza, simplesmente. Qual a diferença do ser humano para os animais? Para o tigre, para o leão, para o gorila, para o macaco bonobo? É que o ser humano tem capacidade de memória e de tradição. Ou seja, nós podemos aprender coisas, verbalizar essas coisas, escrever essas coisas e ensinar para a próxima geração. Ou seja, os bebês que nascem, eles não precisam aprender tudo de novo. Aprender a plantar, aprender a fazer o fogo,
aprender a construir uma casa, porque eles já nascem com meios para acessar com facilidade essas coisas. Isso só é possível porque o ser humano tem cultura, tradição, ele tem memória. Então, os ajustes que nós fazemos socialmente, eles não são ruins, só porque eles foram feitos, entende? O argumento feminista é, o papel da mulher de ficar em casa, ele é falso, ele não é natural, ele é falso, artificial, ele é forjado. Cultura, porque ele é construído. E nós devemos buscar o que é natural e não o que é construído. Esse é um argumento muito forte que o movimento feminista diz. Da mesma forma, os homens saírem para trabalhar, os homens saírem para caçar, os homens trazerem sustento, isso também é cultural. Então, esse pensamento se baseia no seguinte: o que é cultural, o que é tradicional, é ruim. E isso é muito prejudicial, é muito absurdo, porque é da natureza do ser humano, é da nossa natureza conseguir aprender as coisas e fazer as coisas da melhor forma possível e descartar os métodos ruins. Por que nós não usamos uma roda quadrada? Porque não funciona. Então, usar roda redonda é tradição. Não é da natureza. Nenhum ser humano nasceu com rodas. Então, nós usarmos a roda é uma tradição. Nós usarmos o chuveiro, nós aprendermos coisas. Nós respeitarmos o pai e a mãe. E a própria questão da divisão social dos papéis, como as mulheres tendem a viver mais no ambiente privado e os homens mais no ambiente público. Isso fez com que, ao longo do tempo, os homens ficassem nos cargos políticos, públicos e também nos empregos mais ruins, como, por exemplo, desativador de mina, desativador de bomba, dublê. O que mais? Que os homens limpador de prédio do lado de fora, catador de lixo, limpador de esgoto. Então, ao mesmo tempo em que há uma vantagem de estar no ambiente público, que é você poder ascender a cargos de poder, há também a desvantagem de ter que fazer todos os serviços e os trabalhos perigosos no lugar das mulheres. O que a gente observa entre os homens? A maior parte dos homens está rica e poderosa dominando o mundo, ou a maior parte dos homens está se ferrando fora de casa em trabalhos humilhantes, injustos e desgastantes? Em contrapartida, a mulher sempre foi mais reservada ao espaço privado. Ou seja, ela tinha mais tempo e entendia sua prioridade como a sua casa, a sua família. Essa prioridade pode se manifestar de diversas formas. As mulheres nunca deixaram de trabalhar. As mulheres trabalham desde que a humanidade é a humanidade. Quando Deus expulsou Adão e Eva, Deus disse para Adão, a partir de hoje você vai ter que plantar para comer. E você acha que ele saiu do jardim do Éden e a Eva ficou sentada e só o Adão plantava para comer? Óbvio que não. Todas as mulheres sempre trabalharam. Se a gente perguntar para nossa bisavó, para nossa avó, ela vai dizer, olha, eu era pobre, eu trabalhava com 7 anos, eu trabalhava, com 12 anos eu trabalhava, então as mulheres sempre trabalharam também, só que sempre com um ponto de vista da vida privada. O que sempre foi mais importante para a mulher era o que estava dentro da casa. E o que é que está dentro da casa? A família, o marido e os filhos. Então, a mulher que saía para trabalhar, ela saía para trabalhar para ajudar marido e filhos. Então, veja, destruir essa ideia de cooperação e de papéis sociais é absurda, porque existem alguns papéis que são impostos pela biologia, como a maternidade. Não importa o que as feministas digam, é impossível uma mãe sair para trabalhar nos primeiros meses e deixar a criança com o pai, porque ele não pode amamentar essa criança. Então, algumas coisas são biologicamente impossíveis. E outras coisas são psicologicamente e somaticamente inviáveis. Como transformar as mulheres em máquinas de trabalhar. Os homens, praticamente, eles são máquinas de trabalhar. Eles trabalham. Você deve conhecer. Não sei se a sua família teve uma origem humilde, como a minha, mas assim, as pessoas trabalham. O nosso pai, nossos tios, eles trabalham, cara. Eles trabalham. Você vê o cara só chega em casa morto, deita no sofá, dorme, no outro dia trabalha. Meu pai trabalha na roça desde os 6 anos de idade, e os avós nem se fala, e por aí vai. Os homens, eles fazem isso, uma série de sacrifícios, trabalhar muito, ir para a guerra, viajar para longe, fazer coisas humilhantes, fazer trabalhos pesados em que correm risco de vida. Isso é uma coisa que os homens culturalmente passaram a fazer, porque biologicamente são mais fortes. Então, veja, é uma tradição isso. Mas é bom, é benéfica para a sociedade, porque os homens fazem o trabalho mais pesado por serem mais fortes. A mulher não pode viver. Algumas mulheres podem, isso é verdade. Assim como alguns homens também podem não trabalhar, mas enfim, nós estamos falando de coisas genéricas, né? As mulheres, em contrapartida, elas não podem viver como uma máquina de trabalhar. Isso não dá satisfação para as mulheres.
Existe um artigo chamado A Revolução do Abandono, acho que só existe em inglês, mas enfim, esse artigo fala sobre como inúmeras mulheres que chegaram em altos cargos, como CEO, gerente, elas chegam em algum momento da carreira e elas não querem ser promovidas. Ou elas abandonam tudo e vão para casa. Por quê, né? Por que acontece essa revolução do abandono? Porque as mulheres não encontram, assim como os homens, uma satisfação e um sentido de vida nesse trabalho maçante, no mesmo trabalho que os homens fazem. E os homens fazem tudo isso, trabalham, e eles dão o fruto do seu trabalho e compartilham com a sua família, mulher e filhos. E esse ajuste socialmente funciona muito bem. A mulher, quando ela trabalha muito, ela se desgasta deixando de oferecer algo ao marido e aos filhos. É uma coisa difícil de se fazer. Por isso, quando a gente diz dupla jornada, não existe dupla jornada. A mulher e o homem eles têm 24 horas por dia. Quando a mulher está fora de casa, ela não está dentro. Então, ela está trabalhando lá fora. Ela chega e está trabalhando dentro. Então, assim, quando a mulher trabalha fora, ela não consegue dar assistência dentro. Quando ela está dentro, ela não consegue estar fora. Você tem que tomar uma decisão. E veja, eu mesma como política, né? Que é uma coisa que o pessoal diz muito. Ah, mas se você é conservadora, porque você não larga tudo e vai cuidar dos seus filhos? Cara, já pensei nisso inúmeras vezes. Minha primeira filha tá vindo agora. E se eu achar que eu não tô conseguindo fazer as duas coisas, que eu não tô conseguindo dar uma educação de qualidade para minha filha por causa de política, pelo amor de Deus, eu não vou pensar duas vezes. Ou alguém no mundo acha que eu vou achar mais importante a política, que é um ambiente sujo, olha, cara, é o lugar mais inóspito e insalubre que eu já estive na minha vida. É uma puxação de tapete, gente falsa, Não, eu mentirosa. imagino. Você acha que eu vou preferir isso ao cuidado com a minha família? Né? Não! Então, sim, muito provavelmente eu vou cumprir minha carreira política por um tempo e depois eu vou deixar disso. Mas mesmo que eu faça tudo isso, eu preciso ter em mente a prioridade da minha família. Porque, veja, a mulher pobre, eu tô tendo várias opções, mas a mulher que ela é mais pobre, que ela tem que trabalhar para sustentar a família, ela não tem opção. E essa mulher que não tem opção, ela sabe o quanto dói ela não poder ficar com o filho. E ela não fica com o filho, ela não fica com a família, ela não mima as crianças, não mima o marido. Não é porque ela não quer, é porque ela precisa trabalhar para sobreviver. Às vezes as pessoas ganham, o marido e a mulher ganham um salário mínimo e tem 3 filhos cada um. Então, são 3 filhos, cada um ganhando um salário mínimo, eles não podem se dar o luxo de deixar de trabalhar. Mas o trabalho não tem essa característica de empoderamento, né, que a maior parte das pessoas dizem. O que empodera as pessoas é o dinheiro, não é o trabalho. Então, as pessoas querem, com razão, as mulheres, assim como os homens, agora elas querem ganhar dinheiro também. Legal, quem é que não gosta de dinheiro? Pelo amor de Deus, se você estiver sobrando, manda aqui para mim. Todo mundo gosta de dinheiro. Mas veja, a questão do empoderamento está relacionada ao dinheiro e não ao trabalho. E a mulher que trabalha maçantemente, ela é mais infeliz. Existem inúmeras pesquisas, inclusive eu cito algumas, mas tem um livro muito legal chamado Adão e Eva Antes da Pílula, da Mary. A escritora é Mary alguma coisa, né? Mas o nome do livro é Adão e Eva Antes da Pílula. Ela conta como as mulheres estão insatisfeitas com esse novo estilo de vida. Qual é o novo estilo de vida? Sei lá, trabalhar para se sustentar, ficar longe dos filhos, trabalhar muito, 35, 30 anos para conseguir se aposentar, perder boa parte da sua juventude trabalhando, ou vivendo sozinha, ou se tornar uma mãe solteira, ou experimentar o divórcio. Eu já passei por é a coisa mais absurda e horrível do mundo. Então, uma sucessão de coisas ruins que o mundo moderno feminista trouxe para a mulher e que não trazem felicidade. É evidente que nós não estamos falando aqui, por exemplo, que a mulher conservadora não pode trabalhar, o que, como eu já disse, é o maior absurdo. E o tempo todo a gente ouve isso. Se você quer ser conservadora, então por que você não larga tudo e vai para casa? Porque as mulheres conservadoras são as que trabalham. A mulher conservadora sempre trabalhou. A sua avó trabalha, sua mãe trabalha. Mulher conservadora trabalha. Quem não trabalha, que é preguiçoso, não é a gente, é os esquerdistas. Então é óbvio que a mulher conservadora pode trabalhar. Ela pode, inclusive, ser dona de banco, ela pode, inclusive, ser empresária. Né? O que o movimento feminista quer destruir, né? Não é, não é, eles não querem alegar que a mulher conservadora erra ao trabalhar, né? Esse é um argumento só para dizer, trabalho é uma conquista nossa. Mas esse é o maior erro. O trabalho não é a conquista do movimento feminista.
Nós falávamos sobre isso no começo da live que caiu. Quem queria inserir as mulheres no mercado de trabalho? Os comunistas, para ter mais mão de obra, e os capitalistas, para ter mais dinheiro. Todo mundo queria inserir a mulher no mercado de trabalho. Então, não existe essa dicotomia. Quem é que foi resistente à inserção voluntária da mulher no mercado de trabalho? Os conservadores. Esses diziam, olha, se você puder, não vá. Você vai ver a longo prazo que o prejuízo é grande. Mas se você não tiver escolha, como era o caso de todo mundo no século XVIII, do século XIX, se você tiver que trabalhar, pô, então trabalhe. Né? E isso não faz com que a mulher seja menos conservadora. O que o feminismo quer destruir é o senso que as mulheres costumavam ter de respeito ao que é privado. Um senso de modéstia quanto à intimidade, um senso de respeitar a casa, de trabalhar por causa dos filhos, de trabalhar por causa da família. Muitos homens fazem isso, né? Então dizem que as mulheres têm que ficar pensando no marido. Não, a maior parte dos maridos trabalha por causa da família. Eles trabalham mais, eles aceitam empregos piores para dar mais coisa à sua família. Então, os homens, mesmo trabalhando, eles cumprem a tarefa de pensar na família. E o que o movimento feminista vem dizer para a mulher é o seguinte: olha, você tem que trabalhar não é para ajudar a sua família. Você tem que trabalhar para ser independente. Você tem que trabalhar para não depender de homem. Porque o dia que você quiser se separar, você simplesmente se separa. O dia que você quiser mandar o seu marido, se bundão desgraçado, embora, você manda. Entendeu? Olha um argumento que elas usam, né? Então, o Chesterton costuma diz isso num dos livros dele, eu acho que se chama O Essencial de Chesterton, ele diz o seguinte: eu não sou contra o voto porque votar é ruim. Eu sou contra o voto porque quem defende o voto são as mesmas feministas que dizem que tem que destruir a família. Aí ele diz o mesmo: eu também não sou contra o socialismo. Se o socialismo fosse apenas dividir as coisas com os pobres, eu seria a favor. Acontece que o socialismo não é isso. Os socialistas não defendem a divisão das coisas com os pobres. Eles defendem a destruição da família, o fim da propriedade privada, a morte dos burgueses. Aí eu não posso defender um negócio. Então é a mesma coisa que acontece com essa noção de trabalho. Nós não somos contra a mulher trabalhar. Que loucura! Que é lógico que a gente não é contra. Quanto mais pessoas trabalhando, mais riqueza para a família. O que nós somos contra é a inversão de prioridades, a inversão de papéis. E de dizer para a mulher que ela tem que trabalhar para que ela se torne independente da família. Ou seja, você vai trabalhar para ficar longe dos seus filhos e do seu marido. Enquanto que o trabalho deveria ter a função contrária. Nós vamos todos juntos trabalhar para a nossa família ficar mais forte. Então, na minha opinião, esses são os dois principais problemas do movimento feminista. Os mais graves que nós temos que combater imediatamente. O primeiro, que é o do aborto, e o segundo, que é o da destruição dos papéis sociais, da destruição da feminilidade e da maternidade, que na verdade é a ideologia de gênero, que diz que tudo é construído e que se você pode construir para sim, você também pode construir para não. Então, se você ensina uma menina a ser menina, você também pode ensinar uma menina a ser menino. Na minha opinião, esses são os dois piores problemas do movimento feminista. Querido, 7 horas. Tá ok, Ana. Agradeço aí pela participação. Tem muita coisa para ser abordada, né? Numa live aí não dá para falar tudo, obviamente. E a gente espera que dê tudo certo aí, que se resolva essa situação aí do coronavírus aí, né, o mais rápido possível. Vamos E que a fazer o gente possa. evento no ano que vem. Exato. Esse ano acho que dificilmente a gente vai conseguir, né? Esse ano praticamente já foi perdido aí por conta disso. E você vai ganhar neném também e tudo mais, né? Ficou difícil estar viajando. Mas ano que vem a gente espera você aqui em Dourados para estar fazendo evento com a gente. Vai ser uma grande honra ter você aqui. Vai ser uma honra para mim também. Eu já estava feliz, eu estava com um monte de palestra preparada. Eu gosto muito de fazer isso, embora me tome todos os fins de semana e eu vou ficar uma mulher feminista e braba e amargurada com a vida. Mas é uma coisa muito, muito legal encontrar as pessoas. Eu nunca tinha ido para o seu estado, então seria uma grande oportunidade. Mas vamos fazer isso na próxima vez. E parabéns ao pessoal aí que segue a página UFGD Conservadora. Como é que a gente fala isso? Universidade Federal Da Grande Dourados. dos Grandes Dourados. Então, parabéns pro pessoal que segue a Isso. página. Obrigada por terem ficado aqui com a gente. Mil beijos. Agradecer aí nossos apoiadores, aí você citou no começo o DPL, né? Agradecer ao professor Pablo, que deu um suporte imenso aí para a gente na realização do evento, que infelizmente teve que ser adiado, né? Ele é o diretor estadual aqui do DPL. E aos meus amigos Anderson e Lailton, que também ajudou bastante aí para o evento acontecer. Felizmente não aconteceu presencialmente agora, mas a gente vai fazer um dia aí. Contamos com a sua presença, Ana. Muito obrigado. Fica com Com Deus. certeza. Mil beijos. Até mais, Ana. Tchau, tchau.